Graças a Deus, a todo o povo de Deus, paz seja convosco, amém? Que Deus venha derramando da sua graça sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus, renovando, restaurando, trazendo a paz no seu interior e trazendo uma noite tão tranquila e um despertar alegre em nome de Jesus, aleluia. Então vamos adorar o nome do Senhor, aleluia. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, o teu poder, só há um meio de vencer. O teu poder, o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, ó Pai, nos dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá o poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder, aleluia, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. E uma canção que diz assim: toda adoração é para o nosso Deus maravilhoso. E ela se chama assim: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia, toda honra e toda glória é para o nosso Senhor. Ele é o salvador da nossa vida, é para Ele a honra, a glória, a majestade para o nosso Deus maravilhoso e para o seu Filho Jesus Cristo, né, que está todo o tempo na nossa vida, porque é no nome dEle que nós temos que crer e vencer a cada dia, a cada minuto, em nome de Jesus. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo perguntou, o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dá minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, Aleluia. Adorado a Deus, santo nome de Jesus. Aleluia, Senhor. meu Jesus já Preparou uma bênção para você. Meu Jesus já preparou grande bênção para você.
No céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra lá. Joelho no chão, Jejum, oração, para vencer toda tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vindo com auxílio me chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, Meu Senhor já estava, aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. a essência do amor ele Me deixou aqui, e esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração toda a mágoa. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Opa, todo mundo já. Ele não mandou, ele mesmo veio. Intercessão de Jesus está em nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Intercessão do céu, Jesus está em nosso meio. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Opa, Aleluia, que maravilha, seja Senhor louvado em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento e vou cantar essa canção que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Adoramos o seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus, recebe o Espírito Santo em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus nesta noite. Vamos seguir louvando ao Senhor com alegria. As palmas para Jesus nesta noite, cantar mais dois louvores. Depois nós estamos preparando para a palavra de Deus. Jeová, Senhor nosso. E aí, tá bom? É assim, ó. Consegue. Jeová, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra, aleluia. Jeová, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra, aleluia. Oh, 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 glória ao Senhor, aleluia. Oh, glória! Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. Oh, glória! Oh, 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 glória ao
Senhor, aleluia. Da boca dos pequeninos, daqueles que amam, fundaste a fortaleza, aleluia. Oh, glória, glória ao Senhor, aleluia. De novo, Jeová, Senhor nosso, com grande é o teu nome, em toda a terra, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. É só olhar para o céu e ver. Quando eu olho para o céu, a lua e as estrelas, pergunto quem é o homem, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. A boca dos pequeninos, daqueles que mamam, fundaste a fortaleza, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Oh, glória, aleluia, graças a Deus. Feche os teus olhos nesta noite. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Declara ao Senhor assim nesta noite. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para ti. Fecha os teus olhos agora. Diga assim: há um lugar em Deus para nós. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para nós. Declara assim, ó. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Obrigado, Senhor. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para ti. Sempre há um lugar em Deus para nós. E ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para nós. Declara o Senhor nesta noite. Oh, glória. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Adora o Senhor e glorifica a Ele. E abra a tua Bíblia nesta noite no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 17. Boa noite a vocês que estão via Facebook. Atos capítulo 17, a partir do versículo 28, tá? Eu vou ler o versículo 28 e você pode se assentar. Preste bem atenção no que diz aqui. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos de geração. Podemos assentar, pode se assentar, fique à vontade. Se você quiser acompanhar na Bíblia, é Atos 17, 28. Aqui nós estamos dentro de uma passagem que fala sobre um discurso do apóstolo Paulo numa cidade chamada de Atenas, uma cidade possuída totalmente por idolatria, uma cidade tomada inteiramente por idolatria. Nessa cidade chamada de Atenas havia muitos deuses estranhos que eram pregados. A cada quilômetro, podemos supor, havia ali uma placa, deusa Diana. Ali, quando o apóstolo passava, ele olhava, as pessoas olhavam e diziam: aí é deusa Diana, deusa disso, deusa daquilo. Quanto mais o apóstolo Paulo andava na cidade de Atenas, mais ele via o povo levantando as mãos no meio do aerópago. Ele disse: cidadãos atenienses, por que levantam a mão? Por que se alegram com estes deuses
aonde existem placas, e eles diziam, são nossos deuses. E ali na Europa, no lugar de adoração, eles adoravam todos os tipos de Deus. E de repente chega alguém e diz, olha, e você? Ao que você presta culto? E aí o apóstolo diz, olha, o altar é o nosso Deus para vocês desconhecido. Naquele momento o povo de Atenas não conhecia o Deus do apóstolo Paulo, porque era um Deus desconhecido para eles. Mas o apóstolo Paulo disse, o meu Deus não precisa de templos feitos por mãos de homens. E aí eles perguntam então, quem é teu Deus? E aí o apóstolo Paulo então começa a pregar para o povo de Atenas, dizendo desta maneira, pois nele vivemos. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não precisa ter placa, aqui está o Deus de Paulo, Deus de Apolo, Deus de Pedro. Apenas o nosso Deus é invisível, ele é adorado dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo com êxtase, com autoridade, ele diz, olha, pois por este Deus, pois nele nós vivemos. Então o nosso Deus não vive em nós, nós vivemos nele, nós dependemos dele. Foi o que o apóstolo disse, olha, eu vivo nele, nele eu respiro, nele eu ando, nele eu vivo, nele eu tenho fôlego de vida. Então o apóstolo Paulo começa ali a levar para o povo de Atenas um Deus invisível, ao qual não via placa, ao qual não dizia Deus de Paulo, mas que era sentido por todos os homens, ao qual quisessem se chegar a ele. Pois é este Deus que nós servimos, é um Deus que nele nós vivemos. Então no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos. Não tem como nos mover sem a unção de Deus. Porque você anda, não é porque teu corpo físico é forte, não é porque você come bem, porque você tem vitamina, você anda porque Deus invisível, mas real, se move em você. E por isso existimos. Não existimos por causa de uma catástrofe. Nós existimos porque Deus tem um propósito desde antes do nosso nascimento. Então o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas e ele ficou estupefato de ver aquele monte de palavras dizendo Deus disso, Deus daquilo e Deus daquele outro, até que ele não se cala. Porque muitas vezes nós nos calamos, vimos as pessoas tentando colocar dentro de nós outras palavras, vimos outras pessoas tentando colocar dentro de nós outros santos, e parece que nós nos dobramos para eles, mas não podemos nos dobrar para santos, não podemos nos dobrar para pessoas que não querem Deus, temos que nos dobrar para aquele ao qual nos faz a existência, temos que nos dobrar ao qual aquele que nos traz a vida, temos que falar daquele que nos traz a esperança de um Deus vivo, que a cada momento Ele nos guarda. É este Deus que nós falamos, não é um Deus qualquer, que precisa ser carregado por mãos humanas, mas é o Deus que nos carrega nas dificuldades. É o Deus, como disse o apóstolo Paulo no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e dele também somos geração. Desde quando Jesus foi crucificado na cruz, a geração vem crescendo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, e vocês vão ir pelo mundo inteiro, fazer a minha obra e pregar o Evangelho, e eu nunca os desampararei, eu sempre estarei convosco. Esta é a geração eleita, é a geração sacerdotal que precisa se firmar na promessa da volta de Jesus. É uma geração que precisa passar para a outra geração este Deus. Não é uma geração ao qual deve de matar o Evangelho,
não é uma geração ao qual deve falar palavras nécias, mas sim uma geração que deve falar que por Ele e nele nós existimos, andamos e vivemos. É esta geração que está se levantando, uma geração de fé. Cai, sim, mas levanta-se. Com dificuldades, sim, mas não para. Com problemas, sim, mas também com a solução em Jesus. Então o apóstolo diz para eles: olha, eu vou mostrar para vocês um Deus. E eles perguntam: e onde está a placa do teu Deus? Ele disse: meu Deus está dentro de mim. Você não vai conseguir ver Ele, mas se você quiser, eu te apresento. Mas como? Veja como eu ando, veja como eu respiro, veja como eu falo. É Ele que vive em mim. E eles começaram a entender que, além daquele Deus que era carregado por eles, havia um Deus que podia os carregá-los. Que maravilha quando Deus nos carrega. No versículo 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O ouro, o homem faz da forma que ele quer, faz aliança, faz anel, faz até copos, cuias de ouro, bombas de ouro. O ourives trabalha o ouro. A prata, ela é moldada conforme o trabalhador. Se ele quer fazer um anel de prata, ele faz. Quer fazer um prato de prata, ele faz. Mas nós não podemos comparar Deus como o ouro que é trabalhado pelo homem. E não podemos comparar Deus como prata que também é trabalhada pelo homem. Mas o nosso Deus é o Deus que trabalha por nós. Não podemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus é maior que o ouro. Deus não se compara nem um pouco com a prata. Ele é dono de tudo. No céu há ruas de ouro, de jaspe, de cristal, mas lá no céu. Então não podemos comparar Deus com qualquer coisa que possa ser comprada, porque Deus não pode ser comprada. Deus não pode ser negociado. Deus pode ser amado, adorado, glorificado, exaltado. Isto sim, isto tem que sair da nossa boca: adoração, exaltação, louvor, honra e glória a Ele. Isto tem que sair da nossa boca, não outras coisas. Mas o homem está pendendo para um futuro bem terrível, ao qual ele está achando que o ouro e a prata podem superar Deus, que a ciência pode superar Deus. Mas a nossa geração não vai deixar isso morrer. A nossa geração vai pregar o evangelho firme, poderoso, transformador, libertador. Vamos seguir adorando, independente de quem quiser ou não. Vamos seguir louvando, glorificando a Deus em primeiro lugar, independente da dificuldade, dos problemas, porque nele vivemos. Dele é que existimos. Por Ele estamos aqui nesta noite. Aleluia. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então o apóstolo Paulo chamou aquele povo de nécios, de ignorantes. Porém o apóstolo Paulo sabia que eles não conheciam o nosso Deus. Então o apóstolo Paulo disse: olha, não tem problema não, se vocês adoravam Diana, se vocês adoravam outros deuses. O importante é que o meu Deus, que é invisível, mas real, que eu estou apresentando para vocês, não levou em tempo a ignorância de vocês, mas está dando a vocês uma oportunidade de largar essa idolatria, de largar este Deus que vocês prendem no coração e voltar-se ao Deus que criou vocês. Então o apóstolo Paulo contrastou com a palavra de idolatria deles, com a palavra de adoração dele ao coração dos homens. Quando nós contrastamos com a idolatria do homem, através da nossa adoração a Deus, o homem entende, o homem compreende. Nós temos que levar um Deus vivo a eles, um Deus que quando você precisar vai te carregar, não um Deus que você sai por aí na chuva, no frio, carregando Ele de braço em braço. O que Ele pode te ajudar?
Agora o nosso Deus te ajuda nas madrugadas, nas noites frias. Quantas coisas você já passou? Aí você diz, mas eu passei sozinho. Mentira! Se você está de pé hoje, é porque Deus esteve contigo até este segundo. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, ele está dizendo para os cidadãos de Atenas, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então o apóstolo Paulo não chegou na cidade de Atenas condenando eles. Muitas vezes nós queremos chegar nas casas, nos lares, condenando, porque você tem uma estátua, porque você tem um santo, porque você tem isso, você tem que não. Nós temos que chegar nas casas e levar, explicar para eles que o nosso Deus pode, com autoridade, com ousadia. O apóstolo Paulo podia chegar na cidade e dizer, olha, vocês estão condenados, porque vocês adoram a Diana, porque vocês param no Areópago e cada um adora um Deus, vocês estão condenados. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, eu vou explicar para vocês como é o meu Deus. E eles ficaram escutando, porque quando a gente fala de um evangelho, quando a gente fala com as pessoas do evangelho com segurança, eles vão ouvir. Mesmo que eles não gravem na tábua do coração, mas eles vão ouvir quando você fala com alegria. Quando você fala de Deus sorrindo, eles vão te ouvir. Então o povo de Atenas compreendeu que Paulo conhecia um Deus diferente. E eles perguntam, o que faremos? E o apóstolo Paulo diz, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, do desconhecido de vocês. Porém agora que eu abri a mente de vocês, porém agora que vocês ouviram falar do meu Deus, porém agora que eu apresentei o meu Deus para vocês, agora a coisa muda. Agora vocês não passam, agora vocês não são mais crianças que não conheciam Deus. Agora vocês têm a oportunidade de se posicionar, ou vocês querem seguir adorando Diana, querem seguir adorando outros deuses, ou a partir de agora vocês querem adorar ao Deus que criou o homem e querem se arrepender. Então o apóstolo Paulo leva a eles uma palavra de arrependimento. O apóstolo Paulo leva para Atenas uma palavra de transformação. O apóstolo Paulo leva para os cidadãos de Atenas uma palavra de esperança. Porque o povo estava sofrido. Cada um adorava um Deus. Deus do fogo, da água, do vento, das plantas. Então eles eram ignorantes até aquele momento. Mas quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho para eles, o entendimento deles se abriu. E quando o nosso entendimento se abre, nós temos que nos posicionar. Ou nós seguimos adorando imagens, esculturas, ou nós nos firmamos no Deus invisível, mas real. Você tem que se posicionar. Quantas pessoas que ainda são evangélicas, são cristãs, mas tem dentro de casa alguma relíquia, dizendo, este foi o meu bisavô, foi o meu tataravô que me deu, não posso me desfazer, porque ele é para mim como um santo. Não adianta nós quebrar. Um dia eu ouvi alguém dizer, porque eu vou nas casas e quebro tudo que é santo. E na hora o Espírito Santo me disse, e o coração? Eu vou chegar na tua casa e quebrar tudo que é tipo de santo que tem na tua casa. Aí você vai deitar e vai dizer, meu santinho que está dentro do meu coração, valeu a pena? Não. Pois o apóstolo Paulo podia fazer isso. E podia dizer, olha, queimem todas essas Dianas, queimem todos esses santos de vocês. Mas o apóstolo Paulo disse, não, eu vou levar a palavra para eles. Porque não adianta eles tirarem do exterior e dentro do interior deles viver um tempo de santos. Então o apóstolo Paulo levou a palavra para eles. Aí depois ele disse, olha, Deus não levou em tempo de ignorância, mas está notificando a vocês que se arrependam e se voltem ao Deus vivo e poderoso. Porquanto estabeleceu a lei que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então veja que o apóstolo Paulo agiu pelo evangelho.
Ele não agiu por emoção humana, mas ele agiu pelo Evangelho, ele agiu pelo Espírito, dizendo: olha, o meu Deus, ele está dando uma chance a você. O meu Deus ressuscitou o seu filho dentre os mortos. O que é que o Deus de vocês fez? O que é que o Deus de vocês trouxe de bom para vocês? E eles ficaram sem respostas, porque a cidade de Atenas estava sendo destruída. Mesmo que cada um adorasse um Deus, os problemas não cessavam. Então não havia mudança na cidade. Havia uma divisão de deuses estranhos. Até que chega o apóstolo Paulo e diz: olha, meu Deus, ele não veio julgar vocês, ele não veio condenar vocês, mas ele veio dizer para vocês que daqui a um tempo o mundo será julgado por aquele a qual ele ressuscitou. E assim será. Então hoje o mundo vive momentos de idolatria. Em tudo que é lugar você pode ver pessoas adorando isto, adorando aquilo, adorando filho, adorando pai, adorando mãe, adorando esposa, adorando ouro, adorando a prata. Mas nós não somos mais ignorantes. Nós já passamos do tempo de tomarmos água quente. Estamos no tempo do sólido, do pesado, da verdade. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ressuscitado dentre e diante de todos, ressuscitado diante dos mortos. A este deveis adorar. A estes, a Bíblia diz que muitos de Atenas se voltaram a este Deus, deixaram os deuses feitos por eles, se arrependeram e voltaram à essência da onde eles vieram. Qual a nossa essência? O céu. Antes da fundação do mundo, Deus já existia. Somos fundamentos feitos por Deus na terra para promover, para levar o Evangelho a toda a criatura, independentemente se ele é crente ou não, sem julgá-lo se ele é idólatra ou não, mas levando a ele uma palavra de conhecimento, mostrando pela palavra, não pela atitude, mas pela palavra de Jesus, que há um Deus que vive em nós. Porque não é nós saímos por aí dizendo Deus é bom, Deus é isso, se as palavras não condizem com aquilo que nós somos. Por Ele existimos, nele vivemos, por Ele andamos, para Ele estamos aqui dando honra e glória nesta noite. Uma noite de chuva agradável, uma noite de chuva qual Deus preparou para nos mostrar que só Ele é Deus, só Ele é Deus. Que tudo vai passar e tudo se faz novo nesta noite. Feche os teus olhos esta noite. Eu quero estar orando por você nesta noite. Grande e eterno Deus, toda honra e toda glória a Ti nesta noite. Seja louvado e seja glorificado